Olá, gente, um tempinho que a gente não se encontra, né? Bastantes aulas aí nesse processo, então fica difícil vir ao YouTube sempre. Preste atenção, olha só, eu vou explicar para vocês. Esse vídeo é para te ajudar a pensar o seu recurso, tá? Não é um vídeo para captar aluno porque eu já esgotei, não tem mais vaga. Acho muito difícil ter vaga. É claro que haverá um volume de negativa grande, né, na segunda-feira. Eu vou explicar sobre toda essa questão para vocês entenderem. E vou explicar qual que é o melhor argumento no momento, tá? Para você entender qual é o caminho. Até para você não ficar muito iludido. Ah, eu conseguiria nota com isso. Olha, eu coloquei direitinho. O meu argumentador colocou lá, o professor, né? Colocou lá o artigo 144 para mim. Balela. O caminho não vai ser esse, tá? Eu vou explicar isso tudo para vocês. Então, se você já está comigo no recurso, se você não está, não tem problema. O meu papel aqui é ajudar. Não adianta brigar comigo, porque você já está numa situação ruim, né? Então, receba, agradeça, deixa a energia fluir, entenda como um presente que você vai ter aí o portal se abrindo mais uma vez para você. E coloca a tua fé no jogo, tá? Não deixa de fazer isso, não. Vamos lá. Gente, recurso da Polícia Federal, vou fazer um comparativo com o recurso da PRF. Antes disso, eu vou falar da Polícia Federal e vocês vão entender o que aconteceu na PRF, porque quem vem primeiro ensina quem vem depois, tá certo? A situação é essa. Vejam bem, a maioria de vocês sabia falar sobre o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Sem dúvida alguma. A maioria sabia falar sobre a questão da observância que a polícia teria que ter, né, em relação aos direitos e garantias fundamentais que estão na Constituição. E a maioria sabia do papel da Polícia Federal em respeito aos direitos humanos. Por mais que não gostasse do assunto, sabia sim, sabia falar e tomou na tarraqueta, sabia falar, tá certo? Então todo mundo se deparou com o assunto que dominava. Ah, Júnia, eu não entendi, porque a banca me jogou no quesito 1, no conceito 1 deste quesito 2.1. Preste atenção. Ela te jogou aqui, então você tem que realmente analisar conteúdo para ver o que houve no seu conteúdo. Se realmente você trabalhou conteúdo, a banca não considerou, então o teu recurso é o tradicional, perdão. É o tradicional recurso defensável. Ele respeita a tradição dos recursos. Porém, desta vez, gente, tá muito claro, pelo menos para mim, né, qual vai ser o caminho. E esse caminho eu aprendi a duras penas no recurso da Polícia Rodoviária. O que aconteceu lá e o que vai acontecer aqui. Por exemplo, se a banca descontou 0,58 no teu quesito 2.1, né, você vai pegar o espelho é aquela grade de notas. Vai pegar aquele espelho bonitinho. Você vai primeiro na macro, tá? Então eu vou te ensinar você a fazer uma análise bem pontual. Vá primeiro a macro. E analise. Olha, a banca me deu aqui uma nota entre 2,92 e 3,5. Eu não atingi 3,5. Então, naturalmente, ela descontou redação. Naturalmente, ela não descontou nota para o conteúdo. Então, não adianta você fazer um recurso indo lá no artigo 144, falando aquilo que já está no padrão, ou que está no artigo que está na sua discursiva, porque aquilo pouco efeito tem, tá? Por exemplo, nos recursos que eu vou fazer com meus alunos, eu deixo muita matriz pronta, assim, né, para ver se encaixa o aluno. Ele tem essa menção, mas não é isso que eu vou defender. Ele vai ter essa menção por quê? Porque tem aluno, gente, que é difícil, né? Aluno se vira e fala assim, olha, o recurso pode ser de 3, 4 linhas, né? Ele vai atender bonitinho o que você, pelo menos assim, de forma justa o que se pretende. Aí ele vai falar, mas e se a banca negar porque você não colocou isso? Aí a gente coloca, tá bom? Então ele terá, vai atrapalhar o recurso? Não, vai ficar ali, mas a defesa é em cima da redação, tá? Tanto que, se para os meus alunos que eu observar no 2.1 que não tiver essa condição, eu vou fazer uma segunda análise e vocês vão entender direitinho. Eu vou pegar como matriz, como modelo aqui da minha explicação, os quesitos 2.2 e 2.3, que aí vocês vão entender. Gente, professor de português, tá dando uma surrinha, né? Olha só, 4.5 dividido por 6 não tem como dar 1,5. Sei que esse material foi feito com o pessoal de apoio, tá? E eu levantei às 5 horas e não recebi e achei que o cálculo estava todo certo. Mas não tem problema não, calcula aqui. Os 48 vão dar 8, então é 0,75. 0,75. Então aqui tá certo, 4,5 menos 0,75, 3,75. Perfeito.
Gente, no quesito 2.2 e no quesito 2.3, se você tirou 3,75, ou seja, você não conseguiu 4,5 pontos, mas você passou de 3,75, a banca está punindo a redação. De novo. E aí, qual vai ser o caminho para eu recorrer de forma eficaz? Preste atenção que eu acho que eu vou te ajudar pra caramba. Como eu digo, não tenho vaga, mas eu faço o que eu posso, tá? Por vocês. E aí vocês podem conversar isso, inclusive, com as pessoas vão elaborar recurso, cada um vai ter seu estilo de elaboração, mas é interessante. O que é nota de redação? Vamos separar a nota de redação de microestrutura. Vou explicar para vocês. No recurso da PRF, a gente aprendeu uma dura lição, que naturalmente está sendo aplicada à Polícia Federal, certo? O que foi? O examinador da PRF, pela primeira vez, gente, eu dou aula há mais de 20 anos, o Sebrasp nunca foi tão rigoroso com a gramática, sempre foi o peixe pequeno dele, tá? Mas cada ano, ou a cada processo de correção, você nota alguma novidade. Tanto que os meus cursos que estão em andamento, eu estou lá praticamente justificando todos, assim, fazendo alterações, até em bancas que não são do Sebrasp, não é? Falando, cuidado com o português, cuidado com o português. Por quê? Porque a gente tende a menosprezar a microestrutura. E na PRF teve gente que perdeu mais de 2 pontos por conta da coleta gramatical que aquele examinador fez. O examinador foi bem chatinho na parte gramatical, mas extremamente chatinho. Tanto que ele deu muito trabalho pra gente na fase recursal, por quê? O Sebrasp, na PRF, só definiu o padrão final lá pelas 5 horas da tarde. A gente ficou esperando só o padrão definitivo, porque aquele padrão sim, teria que ter sido reformado. Ele tinha um caminho, né, que eu já mostrei aqui nos vídeos anteriores, falando sobre primeiro a queda de acidentes e depois a subida desses acidentes. E a banca não largava um EO, eu estava na expectativa daquele EO, uma coisa ou outra, porque o aluno que abordou a queda dos acidentes, ele estava certo, tá? Então, somente um dos lados ele estava certo. Até porque as fontes eram várias para sustentar eram mais de 27 fontes para sustentar aquele argumento. Tudo que a gente apurou. Então, veja só que o da Polícia Federal, a banca não vai mudar uma linha. Eu já sei que ela não vai mudar, ela pode até soltar o padrão de resposta lá para 5 horas da tarde, eu já vou começar a trabalhar bem antes. Dessa vez vai ficar mais fácil. Por que ela não vai soltar uma linha? Porque o assunto ou é artigo 5º da Constituição ou é artigo 144, não tem outra coisa para ser. Tá certo? Não tem outra coisa para ser. Se você se baseou, por exemplo, eu citei a missão institucional da polícia ou alguma legislação específica um pouquinho para, né? Sem problema algum, mas não saiu dessa órbita. Você estará sempre certo, não saiu dessa órbita. E detalhe, analisando, gente, o perfil das notas, ninguém perdeu ponto, a maioria, 90% não perdeu ponto de conteúdo, perdeu ponto em redação e micro. Veja bem, este examinador, ele foi a microestrutura, naturalmente agora falando da Polícia Federal, e assim como fez na Polícia Rodoviária, a gente descobriu, ele foi categórico, ele foi chato, ele pegou muitos erros, a gente ficava às vezes procurando ali localizar um erro ou outro de micro, porque sabia que a gente precisava de 0,13 ponto, certo? Para a pessoa se classificar um pouquinho melhor. Tinha um aluno que me pediu implorando 0,06 e ele tinha mais de 40 erros gramaticais. Eu falei, não tem nenhum para achar para você, nenhum. Então isso aconteceu bastante. Na PF também a banca caprichou na micro. É claro que o aluno da PF em geral escreve um pouquinho melhor. Isso eu falo por ser professora, tá? Não estou tendo preconceito com relação a ninguém. E analisar as redações, ele escreve um pouquinho melhor que os alunos da PRF, tá certo? Um pouquinho melhor. Então, a gente vai ter um volume um pouco menor de impacto da nota gramatical em cima da nota geral. Mas ela vai acontecer. Vai ter pra caramba erro gramatical. O que é redação, o que é microestrutura? Em micro, a banca vai analisar a grafia, você já sabe, não é? Morfossintaxe e vai analisar propriedade vocabular. O problema estará aqui. Acompanhem comigo, tá? Se a banca tirou nota de grafia, aceite que dói menos. Não tem jeito, é muito difícil, é uma letra sua que não ficou clara, um acento que você não trouxe com construção correta, procure ali direitinho,
tá certo? Que naturalmente alguma coisa você errou. Não usou um aspas onde deveria usar, numa palavra estrangeira ou numa palavra em latim, sei lá, e tal. Propriedade vocabular. Também, geralmente, quando a banca bate, aceite que dói menos, porque você usou alguma palavra que é modismo ou algum elemento coloquial e a banca, ó, não. Agora, em morfo, acontece o seguinte: o que a banca analisa aqui? Ela analisa concordância, ela analisa colocação pronominal, analisa crase. Às vezes, crase ela analisa em grafia, tá, gente? Ela considera, às vezes, acento, né? Não sei porquê. Eu já sei porquê. Algumas pessoas, alguns corretores entendem crase como acento e não é acento. Mas não adianta você tentar romper, porque a banca vai tirar um, vai colocar em outro. Ela analisa a pontuação, analisa a regência. E o campeão de análise que os alunos falam, não tô achando erro, paralelismo. Depois acompanhe meus vídeos aqui no canal, se inscreva, porque eu vou fazer mais vídeos, eu vou explicar depois quais são os erros mais comuns que naturalmente ela achou na sua prova para você entender. Na hora que você for analisar aquela linha, fala, realmente a Júnior falou e o erro tá aqui, tá? Isso vai ser bacana para você até acompanhar o teu processo recursal, ou mesmo você montar recurso ou não. Então, a banca se debruça em cima disso, tá? E ela se debruça também em cima do emprego dos pronomes, não só a colocação, mas também emprego. Emprego quer dizer o quê? Você usar um pronome onde, ou ela vai tirar nota em propriedade vocabular, ou pode tirar nota em emprego. Usar um pronome onde de forma incorreta, etc. Pessoal, o que acontece? Ela virá aqui, isso aqui é a tabela da micro. Lá na parte da macro, se você perdeu 1/6 do valor daquele item temático, você perdeu nota por redação. É o que vai dar lavada de recurso. Redação. O que é nota de redação? O que envolve? Envolve precisão, objetividade, clareza, coerência e coesão. É isso aqui. Se você não trabalhou bem a precisão, ou seja, você não retomou o item temático corretamente, do jeito que ele estava, não é? Você modificou palavras, é insanável. Não vamos conseguir. Insanável. Se você demorou muito para fazer suas abordagens de cada item, né? Começou de forma muito tangenciando o tema, não foi direto ao assunto, irrecuperável. Certo? Irrecuperável. Aqui existe uma zona cinzenta na clareza, na coerência e na coesão. Essa zona cinzenta tem a ver com morfologia, morfossintaxe. Por exemplo, se você cometeu um erro de pontuação da distribuição de uma enumeração, por exemplo, né? A banca de repente analisou pensando haver um erro de concordância, de repente o examinador pegou um período um pouco mais extenso, só que esse período está bem organizado, então ele fez a leitura daquela linha e entendeu, olha, tem um errinho de concordância. E na verdade a concordância dava margem, vocês sabem que tem concordância com o elemento mais próximo ou com o núcleo, não é? Então ele de repente considerou um item só, aí você vai fazer a seguinte análise. Por exemplo, você abordou o item 2.3. Aí tá lá no finalzinho, entre as linhas 24 e 30. Você fez a abordagem do item 3 entre essas linhas aqui, 24 e 30. E você notou que ao mesmo tempo em que você perdeu 0,75 ponto, né, a banca tirou aqui 0,75 ponto, a banca anotou alguns erros de morfologia neste intervalo, tem que ser morfossintaxe. Não adianta, anotou erro de grafia. Não resolve o teu problema. Tem que ser morfossintaxe. Se ela anotou muitos erros, houve dupla punição. Por quê? Porque, naturalmente, um erro de concordância pode motivar uma análise de falta de clareza ou de coerência no período? Pode. Tá? Um erro de paralelismo já anotado tem a ver com a clareza? Tem. Certo? Então, se a banca, de repente, julgou a morfossintaxe e ele realmente havia um problema de paralelismo, aí você vai aceitar essa parte aqui, porque vale menos, lógico, tem que ser esperto, aceita essa parte e contesta isso aqui. Gente, é o melhor caminho, tá? É o melhor caminho. Portanto, os recursos que eu vou desenvolver com meus alunos,
Eu vou lá falar do artigo 5º, vou só para deixar claro para o examinador que não estou contestando aquela parte, que aquilo está tudo certinho, que o examinador está correto. Mas eu vou contestar sim a dupla punição da redação, se houver. Ou, às vezes, não tem dupla punição, mas a banca tirou nota de redação assim mesmo. Às vezes não tem nenhum erro de morfossintaxe ali demarcado e o aluno foi preciso, ele foi objetivo. Então, quer dizer, se não tem nenhum erro de morfossintaxe, ele já cumpriu clareza, coerência e coesão. Isso aqui já está certo. Ele poderia ter perdido em precisão e objetividade. Se eu notar que não perdeu, naturalmente não tem recurso. Se eu notar que ele perdeu pontos por isso, eu falo, olha, você não recuperou o item temático, você demorou muito, não adianta recorrer. Aí não vai ter recurso. Se eu falo, não, o cara retomou, escreveu, não tem nenhum erro demarcado na microestrutura, e ainda assim o examinador está cobrando falta de clareza, de coerência, coesão, tem alguma coisa errada. Aí eu tenho que analisar porque vai caber, sim, recurso de redação, tá bom? Gente, eu não sei se eu fui clara, porque é difícil explicar a redação, né, para o aluno no momento de tensão, mas eu reveja o vídeo. Se eu não fui clara, você me pergunte, que eu trago exemplo, né, do que aconteceu na PRF. A PRF deu uma surra na gente sem tamanho, porque a gente descobriu que o examinador foi extremamente rigoroso. É a primeira vez, gente, em mais de 20 anos, eu tenho experiência de mais de 20 anos com discursivas. O Sebrasp nunca foi desligar muito para microestrutura, né? Tanto que, se vocês terem noção, na PRF não teve ninguém com total na redação, acho que não. Eu vi até alguns alunos, né, ali com 19 e poucos pontos, eu falei, olha, dessa vez não temos total. E na PF também, eu acho que ninguém tirou 13 pontos, pela primeira vez. No concurso anterior, eu tive alunos com nota total, né, e o aluno tinha erros de português na prova discursiva, só que o examinador não era muito afeito à gramática. Este examinador que entrou corrigindo a prova da PRF este ano, e foi na prova da PRF, eu falo para vocês, olha, não aconteceu no TCDF, não aconteceu no TCE, não aconteceu no concurso da Codevasf, concurso que eu participei ativamente dos recursos. Então, eu não vi acontecer isso ali. Era o Sebrasp sendo o Sebrasp. Foco na macroestrutura, tira o foco da micro, né? Nesse concurso da PRF, o cara foi cruel, ele matou a gente de trabalhar pra caramba, com muito pouco tempo, né? E naturalmente ele vai transferir esse mesmo desempenho, né, de análise para PF, com volume menor de erros por conta da diferença dos redatores, tá? Então tem essa questão. Os escrivães, naturalmente, por incrível que pareça, escrevem um pouquinho pior do que o pessoal que é a gente. A gente nota, eu vi pela mineração de dados em relação aos pontos, né? Então vamos ter mais erros de português na prova dos escrivães, dos agentes menos, do papilo também menos, né? Outra questão que quero chamar a atenção de vocês. Então, basicamente é isso, tá? Analisem o vídeo, vejam com calma, assim que pegarem a prova de vocês, mesmo tendo feito a aquisição do recurso de forma tempestiva, analisem com calma, até mesmo para vocês contra-argumentarem ou mesmo vocês olharem, falar, peraí, mas a abordagem é de redação, não é só de conteúdo eu já cumpri. Então é isso que vai acontecer, tá, gente? Pode ser que vocês tenham acesso a recursos mais enxutos, porque a alegação de redação é bastante enxuta e tem que ser bem objetiva mesmo, tá certo? É claro que às vezes a gente fica aquele constrangimento de entregar para o aluno um serviço que ele pagou por ele, né? Mas pelo menos a minha abordagem, eu já sei qual vai ser o direcionamento que vou dar para essa questão toda. Mas eu vou avisar, olha, a parte mais importante é essa aqui, né? E tal. Então é isso que vai acontecer, tá, pessoal? Então se inscrevam porque depois eu vou fazer para vocês um vídeo sobre os principais erros de microestrutura que o examinador enxerga e que ele enxergou nas provas da PRF, vai servir para vocês aqui, tá bom? Então é isso, espero ter ajudado, tá? Beijo grande, até a próxima, com mais vídeos aí sobre este assunto.